Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Lapidação Mental. Estamos em estreia e teremos programas recorrentes. Hoje estou com o meu convidado, que por sinal já é conhecido, é um amigo, também já foi meu colega de carreira e vamos então apresentá-lo em primeira mão para que o meu público conheça ele. Por favor, Leonardo Domingos Satoca, apresente-se para o nosso canal ou o nosso podcast Lapidação Mental. Bora, Teodoro. Bem-vindo. Olha, eu fico muito feliz, de princípio, pelo convite. Estar aqui neste podcast é um prazer e de muita alegria mesmo deste programa, que é o único e especial, o podcast de lapidação mental. Vai ser um prazer poder partilhar conhecimento, poder partilhar experiência, poder partilhar aquilo que a gente também, no decorrer desse percurso da nossa história até o momento, temos estado a fazer. Então, é sempre de forma muito particular, né? Trazer. É sempre preocupante até certo ponto, porque a pessoa sabe que vai falar alguma coisa que, na verdade, também é vivência de muitos. E sabemos que isso acarreta sempre alguma responsabilidade, mas ainda assim teremos um prazer em partilhar essa experiência. Prontos. Obrigado. E já que o programa é estreia, estamos aqui mais uma vez para podermos tratar o tema que diz programação de uma temporada, programação anual. Esta programação que nós podemos ajudar ao nosso telespectador, ao nosso seguidor, à nossa comunidade angolana e não só, como é que então teria que ser feita em função daquilo que as pessoas gostam de dizer? Yeah. Epá, eu vou entrar com o pé direito Uhum. para o ano novo, ou o ano novo vai ser muito próspero. Certo. Então, o que é que seria ser próspero? O que é que representa essa prosperidade para alguém que nem sequer tem uma meta traçada para a programação anual Bom, ou de uma temporada que assim poderemos desenvolver yeah, ao longo yeah. da nossa nossa estreia? O que é que tens a dizer sobre isso? Nosso caro convidado, que também é empreendedor, conforme eu já apresentei, Yeah. e ao mesmo tempo é colega de carreira. Então, o que é que tens a dizer quanto a isso? Programação. Prontos. Como fazer uma programação de forma assertiva, próspera para o ano 2025? É bom essa energia que as pessoas apresentam e trazem de dizer que vão entrar com o pé direito, supostamente também querem, também por aquilo que é experiência, né? Alguns até querem entrar de branco, simbolizando que querem entrar no ano com tranquilidade, com paz, supostamente é querer dar um sinal que querem viver em paz, carregando paz para os outros. É bom, em certo modo, quando a gente traz essa energia. Sim. Mas agora, não é bom que paremos apenas por essa miragem, porque às vezes, quando é que acaba por ser uma miragem? Quando nós simplesmente trazemos a energia, mas de forma muito prática, fazemos inverso. Por conta de quê? Por conta de crenças, por aquilo que achamos que é o correto, na verdade que não é exatamente o mais necessário e não é o mais importante. Sim. E quando fala de crença, desculpa, quando fala de crença, que crença mais ou menos estaríamos a falar em termos de programação para a nossa prosperidade anual? Porque, na verdade, nós sabemos que falar de crença é muito abrangente e todos nós entendemos que o nosso telespectador gostava de saber que medidas poderia então ter em conta em função do que é um plano de desenvolvimento que pode transformar a sua vida? E vida essa que todos nós sabemos que hoje é movida por recursos.
e os recursos são daqueles que nunca estão disponíveis. Então, qual seria a metodologia Sempre aqueles que apertos. poderíamos ter Yeah. para ajudar as pessoas a prosperarem, para ajudar as pessoas a poderem alcançar os seus objetivos Boas. em função daquilo que é o ano Uhum. que neste momento está a começar? Boas. É um momento oportuno, de princípio. De princípio, é um momento oportuno de falarmos de projeções. É um momento oportuno de falarmos de programação. Mais do que programar, precisamos primeiramente, reavaliar, redefinir aquilo que foram as nossas metas do ano 2024, para, em função disto, redefinirmos aquilo que pretendemos para o ano 2025, certo? Porque, em função a isto, que nós vamos ter um plano execuível, um plano viável, um plano que ajude-nos a materializar aquilo que é a nossa visão, aquilo que é o nosso desejo, aquilo que realmente queremos alcançar a curto, médio e longo prazo. Ok. Yeah. Então, nesse preciso momento, indo ao seu raciocínio, será que uma simples programação em função do objetivo que a pessoa pode ter faria todo o sentido, uma vez que existem pessoas que, quando fazem as suas programações, têm em mente que qualquer coisa poderá mudar na sorte sem mesmo se moverem para o processo ou para o objetivo como tal. E vemos muita gente hoje a trabalhar de forma empírica. Qual seria a orientação que nós teríamos que dar então para eh, o nosso caro telespectador? Olha, de princípio, Teodoro, eu vou dizer uma coisa muito simples e clara. Certo. É importante que nós, ao estabelecermos, depois de redefinirmos aquilo que é a nossa estratégia de meta, ao traçarmos o nosso plano, que o nosso plano seja claro. Quando é que estaremos a falar que o plano deve ser claro? O plano deve ser de acordo com aquilo que é a nossa capacidade de recurso e aquilo que é a nossa capacidade de energia busca, porque também é preciso você ter energia suficiente para ir atrás. Porque muita gente fica a jogar na sorte, tal como disseste. Sorte, até figuradamente, pode até, em certo modo, a gente dizer que vivemos da sorte. Mas a sorte na minha perspectiva, e naquilo que eu aprecio, sorte é uma miragem. Porque, na verdade, há coisas que acontecem, é fruto de um milagre, do poder supremo. Por quê? Porque o milagre acontece para aqueles que estão caminhando. Ali nos referimos do alinhamento, né? O alinhamento. O alinhamento espiritual, físico e mental. Yeah. E o alinhamento físico, espiritual e mental serve exatamente como guia para alcançarmos os nossos objetivos. E é que hoje nós sabemos que antes que façamos qualquer tipo de programação, nós temos que estar disponível. Falou de recursos e muito bem, mas eu quero aqui acrescentar que os recursos que o meu convidado acabou de dizer nem sempre são os recursos materiais. E tem-se dito que as nossas decisões determinam para onde nós queremos ir. Yeah. E os recursos normalmente podem nos encontrar pelo caminho. E por que podem nos encontrar pelo caminho? Nós sabemos que os recursos nos encontram pelo caminho porque, à medida em que nós vamos começar a caminhar, Yeah. vamos encontrar pessoas que têm o mesmo plano de desenvolvimento ou o mesmo plano que querem colocar em ação para poderem alcançar os seus objetivos. E objetivos esses que muitos de nós podemos chamar como confluências em termos de trajetória. Boa. Por isso é que quem não está determinado a correr riscos Yeah. pode não conseguir começar a se movimentar. E eu digo, basta estar vivo para morrer, certo? Só morre quem está vivo. Quem está vivo. Então, se nós precisamos
que cresçamos, qual seria então o risco que nós estaríamos a nos colocar para podermos crescer em função dos nossos objetivos? Olha, Teodoro, nós, enquanto seres viventes, estamos expostos a qualquer desafio. A nossa capacidade de risco, a nossa capacidade de entrega diante de um risco, podemos vir a ter o retorno equivalente à capacidade de risco que a gente faz. Quando começamos por falar, por exemplo, de questões de incapacidade de recursos financeiros, porque não é só financeiro, é mental, é energia, é foco, é determinação, porque precisa-se dar o primeiro passo. E quando nós fazemos um plano com clareza, um plano viável, esse plano viável nos traz quê? Uma grande probabilidade de realizações de quê? De sonhos. Certo. Nós precisamos, mas isto é preciso que a pessoa tome a decisão para dar o primeiro passo. Certo. É importante, por isso que nós, no princípio, até o Teodoro falou muito bem, a questão dos 3 elementos, não é? A nossa capacidade mental, física e espiritual. Nós também temos a responsabilidade de mudar o quê? Os nossos hábitos. É preciso que nós tenhamos a capacidade de mudar os nossos hábitos. James Clear diz no livro dele, acho que é um livro que fala de hábitos atômicos. Os hábitos atômicos são são muito importantes porque dizem que os hábitos vêm de forma combinada e tudo que nós começamos a fazer começa sempre por um simples hábito, certo? E os hábitos têm ciclos, né? Sim. 7 dias, 21 dias, depois 40 dias, e a gente começa a substituir os hábitos antigos pelos novos. Mas nós sabemos que todo mundo precisa ter um mentor, um guia. E como é que eu posso, né? Como é que eu posso alcançar um determinado objetivo sem uma determinada orientação, sem sem um mestre, né? Quer seja mudo ou vivo, já que temos muitos problemas de modelagem e maior parte do pessoal nunca, se calhar, terá ou tenha lido um livro de desenvolvimento pessoal. Como é que ficaria o alcance dos seus objetivos se não tem ninguém a modelar? Como é que poderias então ajudar o nosso telespectador a superar este tipo de desafios? Boas. Antes que eu vá a essa tua apreciação, eu queria primeiramente trazer aqui alguns elementos importantes. Vamos cá supor que o telespectador que nos vê a esta hora, ele anseia fazer um plano. Ele precisa atuar agora. Sim. Precisa refletir e materializar aquilo que é a sua projeção de vida para o 2025. Certo. Necessariamente, eu aconselharia a usar um plano SMART, um método SMART. O método SMART a gente traz quê? Traz definições, ou seja, a pessoa vai ter que definir metas específicas, Okay. não é? Metas específicas, mais do que metas específicas, vai trazer também aquilo que é a capacidade de enxergar, se não mesmo a um plano que possa ser mensurável, não é? Sim. Quando falamos de um plano mensurável, é um plano em que a gente sabemos que temos essa capacidade até ao mês A, B, C ou Y. Também podíamos trazer, neste plano vai obedecer a questão da viabilidade, não é? Depois da viabilidade vai trazer também a questão da tangibilidade, não é? A tangibilidade ou exponencialidade. Então, isso vai fazer com que tenha a mínima certeza daquilo que se pretende conseguir daqui a 3 meses, daqui a 4 meses, a 5, 6 meses. Porque depois, mais do que traçar esse plano, tem de ter o hábito de reavaliar. Avaliar sempre que possível, porque
de acordo com aquilo que é a visão, que é a perspectiva. Se a pessoa traçar uma projeção de 3 meses, é porque em cada semana vai fazer alguma coisa. É porque em um mês vai fazer alguma coisa. Na verdade, sim, mas era só para ajudar um pouquinho daquilo que acabou de dizer. Nós sabemos que as nossas atividades normalmente são adjacentes, aliás, nós já temos. As pessoas têm hoje um emprego ou um trabalho corporativo que os ajuda a desenvolver os seus planos em função dos seus objetivos. Mas, no final das contas, nem sempre isso ajuda a pessoa a sair do nível que ela se encontra. E este nível que ela se encontra, é preciso que tenha uma modelagem. E acredito eu pelo menos tenho recebido muitos feedback de pessoas que hoje querem crescer e a primeira pergunta que fazem é: eu quero me tornar uma pessoa diferente em relação aos meus objetivos. Quero dizer aqui o seguinte, quer dizer, tudo que nós vamos começar a fazer, antes que nós alcancemos a nossa liberdade, os nossos objetivos, nós temos que emergir de forma direta para alcançarmos os nossos objetivos. Objetivos esses que vão ser iniciados por uma motivação, mas depois teremos que desenvolver um hábito novo para podermos então realizá-lo. E é dali onde nós temos que ter um guia, que é o pensamento, e o pensamento vai gerar o nosso comportamento, e o comportamento vai transmitir aquilo que é a atração do que nós queremos, certo? Porque as pessoas hoje querem começar programas, querem começar atividades, querem ter realizações sem cumprirem aquilo que é o processo. E nós sabemos que o dinheiro vem como resultado, certo? Que é a finalidade daquilo que nós queremos trabalhar, que chamamos de riqueza. Existem pessoas Teodoro, não sei bem, não sei se te posso ajudar. Sim. Imagine uma coisa, tu falaste de algo muito importante que a gente tem que modelar, não é? A gente tem que buscar modelagem, não é? A quem a gente pode modelar? Temos conhecimento e falaste já há bem pouco tempo a questão de quais livros. É preciso que as pessoas do seu tempo, não é? Naquilo que é a projeção de vida, têm que investir em si. Investindo em si, é preciso também tempo. É preciso tempo de leitura. Tirar um tempo para a leitura, não é? Podíamos citar alguns livros, como o livro de Napoleão Hill. Podíamos citar outro livro do Roberto Kiyosaki. Podíamos citar outros livros, não é? É preciso que a pessoa invista mais do que isso. Se calhar o telespectador gostava de ouvir não só o nome do autor, mas sim, pelo menos o título, livro, né? Robert Kiyosaki é um livro muito bom que também ajuda muito, ajuda muito naqueles que pretendem. Qual é o título do livro que ias recomendar? Pai Rico, Pai Pobre, não é? Kiyosaki. Para aqueles que Best-seller que se tornou. querem tanto investir, querem tanto crescer, é uma referência, né? Napoleão Hill, quem pensa enriquece. Aquilo que pensamos, e se partirmos para ajudar. Até boas, nem mais. Tem aqui um livro, né, que podemos dizer. Aqui até tem um outro título que diz Pense e enriquece. Pense e fique rico, né? Sim. Pense e fique rico. Quem pensa enriquece, pensa e fica rico. São livros que nos podem ajudar de alguma maneira, né? Sabemos nós que um livro é uma conversa que estaremos a ter com um rico, ou um bilionário, ou um multimilionário, que tem algumas linhas, né? Guias que poderiam exatamente orientar em função da experiência que o nosso autor do livro teve. Isso vai fazer com que estejas a encurtar o tempo da sua atividade. Ou seja, ele está a vender a sua experiência num preço muito barato. E as pessoas às vezes não gostam de ler nem tão louco de comprar. Ainda tem aqueles que compram e guardam os livros. Chamou-lhe a atenção o livro pode fazer mais de um ano lá, se calhar, parado. E sem... Só para ajudar, hoje temos muitos livros e muitos modelos, né? Podemos ter livros em formatos digitais, podemos ter livros em audiobooks, e as pessoas podem acompanhar estes livros, né, em qualquer parte onde estiverem. A onda é
a gente estar sempre distraído com as redes sociais. Agora, as redes sociais nos roubam tempo, enquanto que hoje o mundo está a se posicionar para a digital. E nós queremos aqui ajudar o nosso telespectador que, na verdade, uma das estratégias principais para poder então cumprir as suas metas que poderás traçar e que quero aqui até aumentar e abusar um pouquinho do telespectador que às vezes pode sentir-se mal, mas eu prefiro diz que quem não está a desenvolver o seu plano é porque está a fazer parte do plano de alguém. Será que já aconteceu alguma vez consigo e como é que conseguiste dar a volta por cima? Olha, na verdade eu consegui dar a volta por cima porque fazer parte sim. Por quê? Por uma razão muito simples. Porque naquilo que tem sido, aquilo que nos foi passado de berço, porque há coisas que partem de casa, naquilo que nos passaram de berço, que o filho deve estudar, depois de estudar, tem que ter trabalho no Estado. Por conta disso, a gente vê muita gente muito jovem com capacidade ínfima para crescer, mas se frustra porque não tem emprego no Estado. Não só, temos também questões de bloqueios, né? Os bloqueios vêm por intermédio das pessoas íntimas que passaram-nos a informação de como nós poderíamos então prosperar em função da programação que nos deram, de forma natural e de forma inconsciente, mas nós hoje vemos que queremos ter o resultado de outras pessoas que nem sequer são nossos parentes. Queremos nos comparar com pessoas ou temos como modelagem pessoas que nem sequer fazem parte da nossa convivência social ou familiar. Então, muitas vezes nos vemos em termos de bloqueio. Paulo Teodoro lançou um artigo, por exemplo. A primeira coisa que as pessoas veem hoje é o erro que está no artigo. Mas a ideia seria, pronto, ajudar a pessoa, né? E colocar pelo menos um nível, Alguma visão, alguma de ideia. correção e passar um elogio antes que a gente critica para que essa pessoa não se sinta bloqueada, mas sinta-se livre. Será que alguma vez também já aconteceu consigo? Já passaste por um momento assim difícil que um dos parentes terá te passado essa energia de forma inconsciente? Isso é muito recorrente. Isso é recorrente até os dias de hoje, infelizmente. Todos nós passamos por essa experiência, infelizmente. Porque, de acordo com aquilo que nos foi passado, na verdade, gerou-nos quê? Bloqueios. E esses bloqueios, não é? Gerou-nos medo e os medos geram bloqueios. Ok. E volta e meia, Quando, né, que todo bloqueio tem intimidade com o seu propósito. As pessoas que nos bloqueiam são pessoas muito próximas, são pessoas que nos bloqueiam de forma inconsciente e nós isso chamaríamos de programação. A programação que nos foi feita ao longo da nossa convivência social foi das mais difíceis possíveis, porque nós sabemos que hoje tudo o que nós queremos fazer está de acordo à atualidade. E nós no passado não tínhamos essa oportunidade de podermos fazer parte de mesas redondas onde nós poderíamos então alcançar uma superação, ou seja, termos um exemplo de alguém que nos poderia passar uma superação. E estas superações fazem com que os desafios, né? Ou abracemos desafios nos fazem descobrir aquilo que nós nunca experimentamos saber e depois vamos dar conta que estamos bloqueados. Na verdade é difícil, mas eu queria aqui partilhar alguma experiência, né, minha com o público, que uma das experiências magníficas que eu tive para a minha superação é abraçar e conhecer uma pessoa extraordinária que, por sinal, também muito brevemente poderão conhecê-la, e é uma pessoa que na verdade gosta muito de ler e, por sinal, é uma pessoa amiga. Isso é bom. Mas Isso é bom. eu sou muito para frente.
Eu sou muito para frente. A primeira coisa que eu noto e experimento é aquilo que alguém me diz que funciona. Eu não só fico na dúvida de querer saber se funciona ou não, mas a primeira coisa que eu faço é procurar alguém que se calhar já terá experimentado para me ajudar a fazer. Certo. Isso eu posso chamar de curiosidade e posso chamar de como é que eu posso dizer? Posso chamar também de atrevimento, e isso tem me ajudado bastante. Pelo menos eu não espero que alguém venha e me diga que eu não sei. Teodoro, sabe o que é que acontece quando é que a gente realiza o sonho do outro e ajudamos a realizar o sonho do outro? Quando nós quebramos aquilo que é exatamente o nosso propósito, aquilo que devia ser o nosso sonho. Sim, Nós apoiamos obedecendo aquilo que o outro quer que nós sejamos, não aquilo que nós queremos. certo. A partir do momento que você faz aquilo que você quer, aquilo que você sonha, aquilo que você pretende alcançar, é certo que num dado momento será ridicularizado. Certo. Por quê? Porque essa gente não tem a visão que você tem naquilo que você pretende alcançar. Mas o nosso posicionamento e a nossa atitude conta muito nessa questão que nós estamos aqui a colocar. O nosso posicionamento conta muito. A nossa determinação é fundamental por aquilo que nós Podemos chamar isso de fé, né? de fé. De fé. Yeah. Então, eu estou a te ver aqui todo cheio de energia e que até me parece que queres levantar aqui a nossa mesa. Será que isso tem algum segredo para podermos então dar ou passar isso de forma direta ao nosso telespectador, ao nosso convidado, ao nosso amigo que nos acompanha a partir do nosso podcast, Lapidação Mental? Eu nos dias de hoje, Teodoro, eu penso sempre assim, eu sempre falo para aquelas pessoas que têm a oportunidade de sempre me ouvir, e eu tenho estado a dizer, se eu existo, é para fazer cumprir um propósito. Se eu existo, é para fazer algo melhor nesse mundo. Se não fosse isso, se calhar provavelmente eu já não existiria. Se ainda vivo até agora, é porque ainda tenho muito o que dar. E tem uma coisa, a questão da mentalidade que é muito importante ser trabalhada naquilo que é os nossos propósitos, naquilo que é nosso plano de ação, naquilo que queremos fazer de melhor que nós. Porque nós é preciso que nós despertemos e procuremos saber qual é o propósito nosso. Uma das coisas fundamentais que me dá esse alívio, essa alegria, é de que eu sei o verdadeiro papel, o verdadeiro propósito porque eu existo. Um dos propósitos é servir. Pronto, falou de servir e muito bem, mas eu gostava ainda de fazer alguma pergunta mais uma vez sobre aquilo que acabou de dizer. Mas antes de fazer a pergunta, eu vou aqui acrescentar alguma coisa. Sobre metas, público, medos, vergonha, depois inseguranças, tudo isso existe simplesmente de forma figurada nas nossas mentes. Primeiro, a nossa mente foi programada de forma errada. De forma errada por quê? Porque tudo que nós conseguimos fazer hoje e que nos leva para a prosperidade, estamos a experimentar determinadas coisas completamente novas. E por serem novas no nosso mercado e a nossa realidade é completamente diferente, começamos a perceber que os nossos bloqueios são revelados. E esta revelação prova exatamente que nós estamos despreparados. Yeah. E hoje todo mundo está atrás simplesmente de um diploma, mesmo que até não sabe fazer nada, a primeira coisa que ele procura é estudar para ter um diploma e ser certificado. Yeah. Mas a verdade é uma, que quem te certifica é Deus. A única coisa que eu gostava que tu, como pessoa ou telespectador que nos acompanha no nosso podcast dia de hoje, gostava de dizer o seguinte: tudo o que você precisa está aí consigo. E as oportunidades estão bem na sua frente. A única questão que você precisa trabalhar são as suas habilidades. E essas habilidades só serão superadas em função
daquilo que você acredita, daquilo que você tens aí na sua mente, daquilo que você carrega, porque a nossa energia provém da mesma fonte que qualquer um de nós. A única coisa que nós temos diferente são os hábitos. E hoje eu costumo ser abordado por muita gente, tipo, epá, Teodoro és um extraordinário, Teodoro tu já deste muitos passos para frente. É que na verdade todos os dias eu enfrento realidades muito complexas que me ajudam a superar em função dos meus objetivos. Objetivos esses que começaram simplesmente por uma meta também que eu tracei. Também de algum momento eu queria ter simplesmente uma renda extra. E tem-se dito que quem tem uma única renda está a um passo da falência. Yeah. E quero aqui acrescentar também que para nós alcançarmos então aquilo que nós precisamos, que é prosperidade, e a prosperidade, quero aqui chamar alguma atenção, é exatamente isso que nós estamos aqui a fazer para semear na mente das pessoas, ajudar a nossa comunidade a crescer em função dos seus objetivos. Estamos aqui a transmitir a nossa experiência de vida e não só também profissional, e que especialmente como empreendedor que sou, quero aqui também ajudar mais pessoas a se tornarem empreendedoras, mas para isso tem que ter metas, tem que ter objetivos e tem que perder o medo, porque na verdade as boas ideias, como nós sabemos, estão nos cemitérios. E o cemitério hoje, quer dizer, eu prefiro até me calar, né? Falar disso. Olha, o cemitério hoje é aquela que nós conhecemos, que praticamente ninguém consegue desenterrar nenhuma pessoa que teve uma ideia boa para tornar este mundo de forma melhor do que o que nós o encontramos. Yeah. Então, o que é que nos ajudaria então a superar isso? É correr riscos. Uma das coisas. É correr os riscos. Porque correndo hoje ou morrendo amanhã, ainda assim vai ser morrer. A morte, Se nós ela ajudamos as tá. pessoas a crescerem, então estaremos a semear, estaremos a multiplicar talento. Então nós estamos aqui para te ajudar a superar determinados problemas que podes superar e que não tens como começar. E que na verdade o nosso podcast Lapidação Mental vai ter recorrência, como nós já acabamos aqui de frisar, Yeah. e vamos convidando outras pessoas que também podem te ajudar a eliminar o medo, porque às vezes é uma questão de tu estás num ambiente errado, num ambiente que não te permite crescer. Eu na verdade hoje estou aqui só para falar de ambiente, estou aqui, eh, estou a ter um desafio muito grande de parar de comer doces. Parar de comer doce. É um desafio que eu estou a ter. Yeah. E queria aqui partilhar com o público que todos os desafios que nós vamos abraçar, vamos passar por um período de carência. E se nós tivermos que planificar de forma empírica, então nós vamos ver outra vez os nossos sonhos frustrados. Yeah. E ver os sonhos frustrados seria uma das coisas mais difíceis e muitos depois acabam por desistir. Então, qual é a diferença dos que alcançam sucesso e aqueles que não conseguem alcançar o seu sucesso? Nós temos vários elementos que podem concorrer para o sucesso e para o insucesso. Quando é que nós concorremos para o sucesso? De acordo com aquilo que é a nossa planificação. Há que termos também, por exemplo, podíamos dizer, nessa altura, o telespectador devia prestar atenção no aspecto que nós falamos daquilo que é a projeção do ano. Por exemplo, a questão financeira. Porque não basta dizer que quero fazer isso. É preciso fazer um plano financeiro, porque a gestão financeira saudável é importante. Mais do que a gestão financeira saudável, é importante que nós olhemos naquilo que é tão fundamental, que é a questão às vezes dos gastos absurdos, dos gastos desnecessários, porque depois vamos ter quê? Vamos ter aquelas despesas, vamos ter despesa e custos, onde vamos ter aquela diferença. Há quem faz dívida para investimento, de crescimento, há quem faz dívidas simplesmente para lazer. E depois, o Teodoro falou de algo muito importante.
Porque nós também somos fruto daquilo, somos frutos daquelas pessoas em que nós nos conectamos. Qual é o ciclo? Qual é o ambiente? 85%, não é? Tal como diz os estudos, 85% daquilo que nós somos é fruto das pessoas que mais interagimos. Nós somos fruto de 85% de pessoas com quem nos conectamos. E apresentamos fortemente aspectos de sucesso ou insucesso, também fruto de minimamente 5 pessoas que mais conectamos. Qual é os 5 amigos? Qual é o universo desses 5 amigos? O que é que eles têm de visão? Porque isso pode determinar de que maneira o seu sucesso ou insucesso. Porque provavelmente dessas 5 pessoas que mais te conectas, que mais convives com elas, a visão delas é completamente paradoxal da tua. E logo, não tens como. Às vezes, por mais que tenhas boa vontade de crescer, mas se essas pessoas não tiverem a mesma visão de crescimento, olha, com você é como se estivesse a lutar com alguma coisa que não vês. Então, é mais ou menos isso. É muito difícil. Está a ver? Então, é nesses aspectos que a gente tem de fazer algum esforço. Tem de voltar a reconfigurar. Porque neste plano de ano, é preciso que você faça quê? Um plano também de network. É preciso redirecionar, é preciso fazer uma avaliação daquilo que tem sido as tuas amizades. Se possível, troque de amizades. Troque de amizades. Fique próximo de pessoas que te dêem energias positivas. E também vá em locais que te possam ajudar para o teu crescimento. Por exemplo, em formações, não é? Em cursos que te possam ajudar para o teu crescimento, superação, podia ser também workshop, não é? Atividades ligadas àquilo que realmente vá de encontro aos teus interesses. Isso vai te ajuda de que maneira? Crescer, não é? Você crescer e ter sucesso naquilo que vai planejando. Um dos problemas que a nossa sociedade tem é que quer crescer sem pagar o preço do crescimento. E sem pagar o preço do crescimento, nós estaríamos a ter aquilo que nós podemos chamar de, como é que chama? Semear no falso. Yeah. Porque se nós não sabemos ficar ricos no processo, então nós já sabemos que a altura que nós perdemos o pouco que nós temos, ou muito que nós temos, não conseguimos nos recuperar. Depois nos tornamos outra vez frustrados. É só para ver que eu pessoalmente já convidei muita gente para palestras, né? Yeah. Onde nem sequer tínhamos um convite formulado. Calhar nem se pagou. Não, que eu vou chegar até aí. Então, para dizer que as pessoas hoje não querem nem sequer tirar 1.000 ou 2.000 kwanzas para poder então fazer investimento na sua capacidade ou na sua potência mental, que é aquilo que nós podemos chamar de recurso. O maior recurso que nós temos é a nossa mentalidade. Por isso é que nós devemos treinar a nossa saúde física, a nossa saúde mental e a nossa saúde espiritual para podermos saber obedecer aquilo que nós podemos chamar de processo e alcançar os nossos objetivos. Boas. Mas temos aqui algo que as pessoas precisam saber. Todo o sucesso é a soma de vários fracassos. Yeah. Então, você vai fracassando muitas vezes, mas tens que ser persistente. Mas a vitória depois. E a persistência vai te levar à perfeição ou ao extraordinário. E só é extraordinário aquilo que você não estás a viver. Porque quando começares a viver, vais a perceber ou vais saber que não tem nada de extraordinário. Dizia alguém que, pronto, eu não sei se vai me matar de tanto estar a rir, mas dizia alguém, pronto, viver bem é difícil, viver bem custa caro. Mas é alguém muito próximo, eu prefiro não citar, essa altura deve estar a me ouvir, é investimento. E pronto, e até ainda dizia mais, não, afinal começaste a viver bem há muito tempo. Yeah. Pronto. E eu nunca me esqueci,
porque eu gastava até aquilo que eu tinha para investir para o lazer. Eu fazia misturas. Como muita gente a essa altura de programação do ano está a fazer dívidas para parecer ser rico. O objetivo aqui não é parecer, mas sim ser mesmo. E ser rico não é em dinheiro, mas sim em mentalidade. É ali onde a gente tem de trazer A riqueza física é a impressão, a riqueza física é a impressão da riqueza mental e da riqueza espiritual. certo. Então, se nós sabemos que para alcançarmos os nossos objetivos precisamos ter este alinhamento, creio eu que qualquer uma pessoa pode prosperar. E as pessoas estão à espera que alguém lhe diga que você pode prosperar. Ou você consegues. E eles próprios não querem tomar essas iniciativas. Por que que nós não poderíamos então trabalhar para alcançarmos mais pessoas que podem se conectar aos nossos projetos e ajudá-los a prosperar? Como é que seria? Será que temos que ir à casa das pessoas? Será que temos que andar de rua em rua? Será que, pronto, é tão difícil assim dizer a alguém que você podes também ter o resultado que você queres ter desde que estejas disponível para pagar o preço? E que preço então nós pagaríamos em função dos nossos objetivos, dos nossos sonhos? Boa, Isidoro, olha uma coisa. Prosperar, de princípio é que prosperar não é uma meta. Prosperar não pode ser uma meta. Prosperar é um percurso. O percurso é que se chama prosperidade. É prosperidade. Tocar a vida de pessoas, Tocar a vida de pessoas, ajudar a vida de pessoas e essa é uma bênção na vida das pessoas. essa transformação é algo muito abrangente. É algo muito abrangente. Começa da parte mental. quer dizer, temos que ter a capacidade de geração de riqueza. De riqueza. Por quê? Tal como se diz, riqueza. A riqueza parte da mente, é mental. A pobreza também é mental. Quer dizer, Tudo parte desse princípio. Qual é a mentalidade que a pessoa tem? Qual é a mentalidade que o amigo tem? por isso, dali é que surgiu mesmo o tema, né? Que surgiu o nosso podcast, nosso lapidação mental, é mesmo para as pessoas olharem para isso, que precisam se lapidar mentalmente para alcançar os seus objetivos em função das suas crenças. Mas tem-se dito que antes de começarmos a fazer a instalação de um determinado edifício, nós temos que fazer primeiro a limpeza. E esta limpeza vai permitir a implantação de novas crenças. E essas novas crenças nós vamos aprender com pessoas que já deram certo. Ou seja, pessoas que estão a trabalhar no plano de crescimento em que nós também queremos realizar. Agora, os medos, conforme nós já dissemos, que limitam muitas vezes a própria lapidação mental, só estão ali de forma fictícia, porque eles não existem. Não existe. Então, nós definiríamos o que é um medo. O medo é um sentimento. É sentimento. O sentimento que provém de quê? Yeah. Da falta de coragem e, se podemos assim dizer, falta de coragem, falta de posicionamento, Entrega e falta de atitude, porque tenho um mentor que, na verdade, disse algumas vezes o seguinte: quem se ama corre riscos e o amor verdadeiro lança fora todo o medo. Ou seja, o amor verdadeiro tem que ter capacidade de lançar fora o medo, para que este medo não faça parte. E mesmo que tiver que fazer parte da sua vida, não te impeça a realizar os seus sonhos. Porque, na verdade, eu que acabei de dizer que as verdadeiras ou as mais brilhantes ideias estão hoje nos cemitérios. Porque as pessoas acabaram por não realizar pelo medo que realmente não existe nas nossas mentes, mas existe como um sentimento. Então, o medo é atrativo, né? O medo é atrativo. Ajuda a encadear mais aquilo que são as ideias. Pronto. Mas o medo é atrativo só no sentido negativo, no positivo não acontece.
Então, basta a gente estar parado que nós estamos a fazer aquilo que nós queremos. É só estar parado para a gente não estar a crescer. Para crescer. E para crescer nós temos que enfrentar os medos. É daí onde a gente sempre diz: mente pobre nunca vai pensar como rico. Mente pobre está cheia de limitações. Mente pobre se contenta com o que tem. Mente rica é para lá. Mente rica não se importa às vezes com as benesses que tem pelo caminho. Porque o alvo delas, pessoas com mente aberta, pessoas com mente rica, eles simplesmente estão preocupados em ajudar as pessoas a poderem prosperar. Porque uma mente uma mente sã, uma mente com ideias brilhantes e capaz de materializar aquilo que se pensa. Quero aqui acrescentar alguma coisa. Tem-se dito que qualquer um de nós precisa de coragem para começar, precisa ter atitude. E quando nós começamos a caminhar, muitas vezes nós nos comparamos então como o percurso de um rio. O rio, quando começa, ou seja, no seu ponto de nascente, começa muito pequeno, mas ao longo da caminhada vai se tornando robusto, por causa de muitos afluentes que ele vai tendo. Agora, ligando com a vida social, como é que tu ias fundamentar este mistério? Nós, quando estamos a ajudar a ensinar alguém, estamos a ajudar esta pessoa e nós estamos a multiplicar o nosso talento, o nosso conhecimento. Mas se for a matemática, quando a gente dá o que nós temos, estamos a diminuir. Que milagre então acontece quando nós começamos a nos movimentar para o nosso objetivo? Olha, Deus é tão bom quando isso acontece. Porque você está a fazer aquilo que é um propósito maior. Porque você está diante de um propósito maior. Não é algo individual. Estás aí por algo maior. E quando tu vais por algo maior, tu vais abençoando vida, tu vais tocando vida, tu vais impactando vidas. E na medida que você vai impactando, e vamos por uma lógica muito simples, tu és a nascente. Então, dali vem, né, do meu coração fluirão fontes de águas vivas. Porque à medida em que nós vamos a vida ganhando, vamos nos tornando cada vez mais robustos, e essa robustez vai fazer com que, os mesmos peixes produzidos pelo Rio Grande retroalimentam as fontes. E isso significa que, a partir do momento em que você abraça uma determinada causa, não só você atinge os teus objetivos, a objeção das metas, Porque as outras pessoas que poderás agregar, pelo toque daquilo que você vai passar, vão abraçar a mesma causa. E essa causa faz com que todo mundo comece a crescer. E esse crescimento nem sempre é visível pela pessoa que está a caminhar, porque a tendência é sempre se comparar com o próximo passo. Mas se olhar para trás, consegues perceber que tu tens um nível de crescimento muito grande. Absurdo. Então, pronto, na verdade nós estamos no nosso podcast em estreia e gostava de ter alguma palavra sua sobre aquilo que é a recomendação certa no seu ponto de vista, porque eu acredito que vais falar daquilo que já experimentaste e dá certo. Qual seria a sua recomendação para o nosso telespectador para poder abraçar? Que livro é que tu recomendarias, por exemplo, para fazer uma leitura? Já que citaste aqui do livro... Esse Napoleão Hill, ele é um livro top. Este tema até é completamente diferente, mas quero aqui dizer que é quase igual. Né? Quem pensa que aqui está, pense e fique rico. Pense e fique rico. Então, essa riqueza, como é que poderia se proceder em função dos livros que a pessoa vai lendo? Basta ler livros e é suficiente para estar rico? Não, tem um percurso. Vai obedecer um percurso, mas é um bom passo porque te ajuda
a ter mais ideia, acaba por abrir o teu mapa mental e a forma de pensar. Prontos. Uma das experiências Mental, lapidação mental. yeah, Na verdade, tem aqui algum canal que poderias deixar para que o nosso telespectador poderia seguir também. Vou exatamente sobre aliás, queria ir por ali no seu canal. Apesar de que teríamos feito isso no princípio. mais do que ir para ali, se calhar depois eu vou já para poder Sim, parar. é bom que passes. Yeah. Que passes. Não esqueça da pergunta que eu fiz. Não vou esquecer. De princípio, aconselharia a ler o livro, por exemplo, de Napoleão Hill. Quem pensa enriquece. É um livro fenomenal, porque tudo parte da nossa mente. E tal como tem sido a minha experiência de vida, desde muito cedo, já há mais de 10 anos, eu sempre dizia e tenho estado a dizer: se tu nasceste pobre, tens que saber que não és pobre. Tu tens que saber que tu és rico. Senão Deus não teria feito tantos recursos para serem apenas apreciados assim a olho nu, sem poder fazer nada. Então, pense como rico, porque tu nasceste, nem que até nasceste de um berço pobre. Para a gente, às vezes, de forma módica, tem dito que nascemos de um berço humilde, mas ainda assim Estás a amenizar a palavra. As pessoas dizem, eu nasci de uma família pobre, então não tenho como me superar. Mas temos aqui como nos superar. como né? nos superar. Estamos aqui também para ajudar a cumprir o seu plano. E temos aqui, falou do Napoleão Rio, temos aqui o Napoleão Rio. Olha, Tem mais aqui um, espírito do diabo, né? o mais esperto que o diabo. Um dos livros, muito bom. O mais esperto que o diabo. O diabo. Napoleão. Mais esperto que o diabo. Depois tem um dos livros Robert Kiyosaki, não? do Roberto Kiyosaki, né? O Guia do Pai Rico, né? O Vendedor Rico. Estes são os livros que nós recomendaríamos. Em formato digital vocês vão encontrar vários. E depois temos aqui o livro de Benswell, né? Que nos ensina a ser rico. Eu vou te ensinar a ser rico. Quer dizer, temos infinitas possibilidades de nos tornarmos pessoas muito... Teodoro, porque também tem uma forma, uma questão muito preocupante, é que às vezes parece que não. A nossa comunidade, as pessoas às vezes estão muito apegadas em ver coisas fúteis nas páginas. Estão nas redes, mas a ver coisas fúteis. Busque conteúdos que te possam enriquecer verdadeiramente. Porque essa gente que te dá conteúdos fúteis está atrás, não é? Que não te apresenta as ferramentas que ele usa. E não só, nós hoje vemos muita gente entretida dos telefones que até tem estado a causar problemas de acidentes. Até os peões também acidentam por causa do telefone. E nós temos visto que o objetivo principal das pessoas é se tornarem, ou seja, é adiar o problema que ele tem. Então fica entretido quase que o tempo todo no telefone. Gasta mais tempo em ver coisas fúteis, do que coisas que lhe possam interessar para o seu crescimento. Sem saber que tem um telefone que poderia lhe ajudar para prosperar. Porque hoje só por intermédio do telefone pode baixar um audiobook em qualquer uma das plataformas para poder ouvir de forma a ter uma palestra. Poderia ser até um podcast. Pode baixar de um autor qualquer ou de um mentor qualquer para o dia para ler até para você. A página de... Caso, a questão às vezes é a questão de querer modelar. Caso te fique difícil modelar pessoas do Brasil, de Portugal, dos Estados Unidos, tens como modelar. O mundo é uma aldeia única, não é uma aldeia única. Se tens essa necessidade de modelar pessoas locais, temos muita gente para poder modelar. Pronto, a nível local. Podia seguir a minha página, né? Também, Leonardo Satoca. Podia seguir uma outra página, podia ser também, até Teodoro também tem a sua página, Teodoro Dongo. Então, isso é bom, porque tens a quem modelar, que é bem próximo de ti,
que num dado momento até tu podes marcar um encontro com essa pessoa e poder interagir, não é? Certo. Uma troca de experiência direta em alguns aspectos, porque nós, é certo que nós não somos peritos em tudo, mas nós vamos fazendo o caminho, vamos tendo as nossas experiências são para ser passadas. Já pensaste em dar uma mentoria? Na verdade sim, na verdade Se calhar esteja a precisar. temos estado já a pensar também nessa Sim. possibilidade. Se sim, dentro de quanto tempo é que tu poderás fazer isso? Penso que, olha, essa ideia é bem provocatória, para quanto tempo a gente vai dar essa mentoria, mas acreditamos nós que é preciso começar, porque na verdade é aquilo que se diz, o segredo de progredir é começar. Pronto. Porque se a gente dizer vamos fazer, vamos cair na procrastinação. E nós nunca queremos cair na procrastinação. Comece, porque o segredo de progredir é começar. O mais importante é isso, não é? Salvo o pleonasmo, o segredo de progredir é começar. Não olhe para os erros. Deverá começar mesmo sem condições. Sem condições, pronto. Porque se formos perfeccionistas demais, jamais vamos fazer alguma coisa. Antes o feito do que o perfeito. Então, quando é que é melhor do que o perfeito. Quando ficamos no perfeito, a lapidação natural é o nosso podcast e olha, acredito eu que nós vamos ajudar a lapidar a sua mente. E esta lapidação não é do dia para a noite, é para dizer que é uma frequência que você tem que atrair em função dos teus objetivos. E o nosso tema foi então programação daquilo que é a temporada anual, que cada um de nós estará a preparar ou preparou no princípio para ser cumprido passo a passo, e espero que não se distraia com outras brincadeiras, siga exatamente verdadeiramente o seu plano, que vai te levar até o seu objetivo. Se o seu objetivo é crescer, é transformar vida, é tocar vidas, nós fizemos parte do seu plano e queremos ajudar você todos os dias a se tornar uma pessoa melhor. Teodoro, que é para não terminar mesmo, sim. Uma questão muito rápida, muito rápida. É importante que cada Pessoa celebre cada micro resultado. Pronto, assim, aliás, também temos dito a muita gente, quem está a cumprir o seu propósito não se cansa. Então só vai se cansar se não tiver a cumprir o seu propósito. Demita as suas amizades que não te ajudam a crescer, ou faça parte de um ecossistema que te pode ajudar a crescer. Não tenha pena de pessoas que só querem adiar o seu futuro, porque o seu futuro começa hoje. Se queres crescer, tens que passar, é que dar o primeiro passo, ou quer uma caminhada, começa sempre pelo primeiro passo. E hoje é um dos melhores dias para se começar a investir na sua transformação. Então, muito obrigado por aqueles que nos acompanharam durante o nosso podcast, por sinal estreia. O nosso podcast é a Lapidação Mental e esperamos que nos próximos dias consigamos levar conteúdos, porque esse programa será para corrente. Daqui em diante mantamos o primeiro programa de muitos que hão de vir. Com a sua ajuda, queremos que o nosso canal cresça e, se quiser que também alcance mais pessoas, partilhe o conteúdo, notifica o mais nos otários que aquecer. Podes exatamente também ajudar e teres a gratidão e a bênção de ser tocado em função daquilo que você almejas. Obrigado.